Rapaziada, e se, meus amigos, e se Eberechi Eze fosse do Tottenham, rapaziada? Rapaziada, o trecho que vocês vão ver agora é um trecho que eu tinha gravado na janela, né? Tava ali muito avançado o Tottenham e Eberechi Eze. Já fiz um vídeo pra deixar ali já na agulha, né? É só fechar e postar o vídeo, economizar tempo, tentar adiantar o pessoal. E, rapaziada, e obviamente depois de tudo que aconteceu, do chapéu do Arsenal, a pergunta que ficou é: quem é melhor, Xavi Simons ou Eberechi Eze? Eberechi Eze ou Xavi Simons? Rapaziada, eu não vou fugir muito da pergunta, não. Mas é sempre aquele debate do jogador não pronto e do jogador pronto. Por exemplo, eu acho que o Eze não tem muito pra onde melhorar. Ele é um jogador de 27 anos, 28 anos. O Eze, ele é um playmaker, ele é um cara de drible, ele é um cara criativo, ele é um cara que combina muito bem atacar e criar. Ele não é aquele cara super, hiper, mega playmaker e não é aquele cara super, hiper, mega atacante. Ele é um cara que equilibra tudo muito bem. O Eze, ele é uma arma. Gente, o Eze veio, o Eze não veio pro Arsenal pra ser o cara que vai fazer a diferença. Ele veio pra ser mais um, pra contribuir pra um time que faltava armas pela esquerda. Lembra que eu falava isso? Eu falava isso do Arsenal temporada passada. Eu acho que falta alguma coisa a mais ali pela esquerda. Não veio o Eze. Entendeu? É basicamente isso. Agora, o Eze era um jogador pronto de Premier League, com produção garantida de Premier League, um cara que tem uma criatividade a mais. Eu não acho que o Eze é particularmente muito bom em curtos espaços, como eu acho o Xavi Simons, mas o Xavi Simons é um cara que tinha adaptação à liga, a gente sabe que é um fator. O Xavi Simons talvez não era tão pronto pra dar impacto como era o Eze. Eu acho, se você falar pra mim, BC, quem tem mais potencial? O Xavi Simons. A mesma coisa que o... Tá vendo o Bruno Fernandes? O Bruno Fernandes todo ano... Agora, vamos ver como é que vai ser, né? O Florian Wirtz tá aí. Todo ano o Bruno Fernandes, mais que cria, produção garantida, um cara que cria chances pra caralho, cria grandes chances, mega criativo, um dos melhores 10 da liga, e um cara que ainda produz pra caramba. E um cara que ainda tem um jogo coletivo muito bom. Eu acho que o Xavi Simons ter tudo pra ser talvez melhor que o Bruno Fernandes. Esse é o potencial do Xavi Simons. E o Xavi Simons tem 22 anos, tá chegando na Premier League agora. É o potencial. O Eze simplesmente é um jogador mais pronto. E, gente, o Arsenal tomou esse caminho. O Arsenal poderia tentar um Ekitike. O Arsenal poderia tentar o Sesco, como tentou. Mas o Arsenal preferiu o Gyökeres, porque era um jogador mais pronto. Ponto. O Arsenal preferiu um jogador mais pronto. O Arsenal tem um sentimento de pressa. Eu até falei, eu acho que se eu fosse o Arsenal, eu traria o Xavi Simons. Se eu fosse o Arsenal. Eu acho que o Xavi Simons vai ser bem melhor do que o Eze daqui 2, 3 anos, por exemplo. Mas o Arsenal queria um jogador pronto de Premier League pra chegar, jogar, dar impacto imediato num time que tem que ganhar taças imediato. O Eze era uma grande opção. Não é uma questão de um é ruim e outro é bom. São dois ótimos jogadores. Eu só acho que o Xavi Simons tem um pouco mais de potencial. Eu acho que o Xavi Simons é um jogador que, se ele desenvolver da maneira certa e ele tiver a cabeça boa, ele vai ser um dos melhores jogadores da liga. Esse é o potencial dele que eu acho. Eu acho que o Xavi Simons tem tudo pra ser um Bruno Fernandes. E pode falar o que quiser do Bruno Fernandes. Ele tem a oscilação dele, já teve os momentos ruins dele com o United, é normal, ninguém vai jogar bem 100% do tempo. Mas o Bruno Fernandes todo ano é líder em criação de chance, produz, faz gol, líder. Olha o impacto do Bruno Fernandes no United, jogando como um 10. Mas o Xavi Simons tá muito longe desse nível ainda, mas eu acho que ele tem potencial pra isso. E o Eze era simplesmente um jogador pronto pra chegar e dar impacto. Tamo junto, fica com o vídeo. Deixa o like, rapaziada. Rapaziada, meus amigos, se você tá vendo esse trecho, significa que Eberechi Eze é novo jogador do Tottenham, rapaziada. Eze, novo jogador do Tottenham. Eu devo gravar um trecho comentando o preço e tudo mais. Enfim, rapaziada, aqui é pra comentar o jogador, belezinha? Meus amigos, é o seguinte. Eu fiz um vídeo, 2 meses na BC Plus. Eu já tinha feito um vídeo depois da Supercopa da Inglaterra falando que, cara, ele vai sair. A linguagem corporal do Eze era assim, cara, já deu, já chega, 27 anos, preciso jogar uma Champions League, cara, ele precisava literalmente expandir as asas, abrir as asas, ir pra um outro local, um Big Six, Tottenham, Champions League, e cara, tá bom, né? Chega de Crystal Palace, chega, né? Eu acho que ele tá mais do que certo, ele não quer sair brigado, ele não quer sair tretado, então jogou contra o Chelsea, não sei como é que vai ser aí, se ele joga quinta-feira na Conference League, mas ele quer sair muito de boa. E o Crystal Palace entende isso. Cara, deixa aí um bom dinheiro, segue sua vida, você já deu pro clube, é nóis, forte abraço e valeu, belezinha? Enfim, rapaziada, vamos falar do Eze, o que é que o Eze traz
para o Tottenham. Ó, eu fiz esse vídeo aqui, ó. Extra. Rapaziada, quem vai ser o esperto que vai contratar Eberechiese? Mas, rapaziada, Tottenham, eu quero deixar algumas pios aí. Algumas realidades. Porque talvez... Gente, eu entendo, porque talvez hoje grandes times tenham um pouco de receio de contratar o Eze. Presta atenção. Entendo. É uma preocupação justa. Eu vou explicar pra vocês. Belezinha? E Tomás Araújo, meus amigos. Quer queira, quer não, você... Eberechiese. Vamos lá, rapaziada, presta atenção. O Eze... Presta atenção, rapaziada. Você tá aqui 1,40. Ó. Um jogador de 26 anos. Quer queira, 27 agora. É não, vocês estão vendo aí como é que tá o mundo da bola. Cada vez mais jogador fedendo a leite, né? Então, eles querem jovem. A multa do Eze é uma multa complicada. 70 milhões de euros mais 10 de bônus. Se você pegar... O Eze é um jogador de 80 milhões de euros? Não. Gente, aí... Talvez dê uma pegada. Vamos lá, rapaziada. Eu adoro ele. Gosto dele. Coloco ele no mesmo naipe do Olise? Não. Coloco ele de potencial no mesmo naipe do Gittens, Nico Williams, como 10, Cherki, Xavi Simons. Se você analisar, jogar como um 10, 10. Ó, lembrando, gente, o Eze, ele tá sendo contratado pra jogar como um 10. Pra ponta, tanto que o Tottenham... Obviamente, vamos ver se vai dar certo. Mas a intenção do Eze é ser um 10. Ele pode quebrar um galho pela esquerda. Quebrar um galho. Mas ele não é um ponta. Então, eu gosto de analisar o Eze como 10. Pra mim, ele é do nível Cherki, Xavi Simons. Talvez ele seja melhor que o Xavi Simons. Mas o Xavi Simons tem mais potencial do que ele. Talvez ele seja mais pronto que o Cherki. Mas o Cherki tem bem mais potencial. E também, talvez, impacto no futuro do que o Eze. Eu coloco ele... numa régua de talento, Olise, o Cherki, o Xavi Simons, não. Mas o Eze é um jogador pronto. Ele é um jogador de impacto. Premier League ready, experiente de Premier League. São 10. Pensador, colocaria na frente do Xavi Simons, do Cherki? Não. Ele... 2 meses atrás, hein? Com o Gibbs White de 10, eu prefiro, mais centralizado, eu prefiro o Gibbs White. O Tottenham tentou quem primeiro? O Gibbs White. Gente, se eu for analisar 10, o Nico Paz, talvez, se eu for analisar 10. Caraca! Qual foi o jogador que o Tottenham também tentou? Nico Paz. Cara, às vezes eu me surpreendo comigo mesmo. Nico Paz vai ter mais potencial que o Eze. Olha aí. Agora, eu acho que o Eze, ele é um meio atacante pela esquerda. Meio atacante pela esquerda. Anota isso. Eu acho que o Eze é daquele perfil Lukman, Nkunku. É mais ou menos isso. Só que Nkunku e o Lukman são mais atacantes. O Eze, ele tem um equilíbrio muito interessante de um atacante e de um playmaker. O Eze, gente, eu colocaria o Eze, se eu tivesse que achar uma definição rápida e pronta pro Eze, eu falaria que ele é, talvez, o Desiré Doué inglês. Mas... Pronto. O Desiré Doué inglês. Só que menos talentoso. Um pouco piorado. E menos talentoso, né? Ó, eu acho que minha comparação é excelente. Se eu fosse que comparar o Eze hoje, seria o Desiré Doué piorado. Eu acho o Desiré Doué potencial de elite, talento de elite. Eu desenhei mais ali pela direita. Só que o Desiré Doué que eu falo pra vocês? É o cara que é o playmaker e o quebrador de linha em um excelente nível. Ah, viu aí? O playmaker e o quebrador de linha. No caso, o Desiré Doué, no excelente nível. O Eze... O Eze é um grande playmaker. Ótimo, bom nível. Ele é um grande quebrador de linha. Bom nível. Um baita jogador. Jogador que... Agora, o problema do Eze, gente, que eu acho que faz o pessoal ter um pouco de pé atrás com ele. Eu acho que ele precisa relativamente de espaço pra ser eficiente. Ele não é como o Olise, um Musiala, um Virtus, um Cherki... Esses jogadores que, com um pouco de espaço, fazem a diferença. Obviamente, né, gente, quando você joga contra bloco baixo, é aquela coisa. Se você pegar muito dos gols do Eze com Palace, pegue aí, faça você o exercício. Pegue os últimos gols. Presta atenção. Os do Eze. Você vai pegar muito gol de quê? Contra-ataque, transição, bola longa, cruzamento, e chega, e vem, ele chega de frente, com muito espaço, pegando defesas desorganizadas no contra-ataque. Esse é um grande mérito coletivo do time do Glasner, e um mérito dele, que melhorou a finalização, um jogador mais assertivo. Melhorou finalização, jogador mais assertivo, mais finalizador, mais produtor. O que é que o Tottenham tava precisando? Depois de perder Son e Maddison, jogador produtor. Tanto que a gente vai ver agora Kudus e Richarlison. Esses caras têm que aparecer. Esses caras têm que dividir o fardo. Preencher a produção que Maddison deixou, que Son deixou. Principalmente o Son no auge, né? Então, ó, o Eze, mais contundente, mais finalizador, mais produtor. Mas eu acho que os clubes, eles têm um certo medo do Eze. É um jogador caro. Pra você acionar essa multa é complicado, eu já expliquei isso no canal. Só que eu acho que eles acham que é tipo muito jogador de transição, que precisa de talvez muito espaço pra ser eficiente. Entendeu? O pessoal acha que o Eze precisa de muito espaço, entendeu? Talvez, será que o Eze é um jogador que você gastaria 80 milhões de euros? Gente, o Eze é um jogador de 80 milhões de euros? Me faça essa pergunta. Eu não acho que ele é. Eu acho que ele é um jogador de 60 de euros, 55, 60 de euros, 75. Gente, eu entendo essa dúvida. Você fala aqui, ó, rumores ligando o Bayern ao Eze.
Eu entendo essa dúvida. Eu acho que pra valer muito a pena contratar o Eze, a multa é muito pegada. Você gastar 60 de libras, 18 de bônus, você quer 80 milhões de euros. Você acha que o Eze é um jogador de 80 milhões de euros? Se o Eze vale 80 milhões de euros, gente, aí eu sou lunático porque cobro 150 no Viz. Entende? Então, é isso que eu quero dizer pra vocês. Então não se surpreendam. Então, eu quero, os membros do canal do BC, eu quero que fiquem inteligentes. Não se surpreendam. Eu acho que aí, quando eu vejo ele jogando, é isso, gente. Então o pessoal às vezes se emociona muito com um lance, um outro, um lance, um outro. Ele é bom jogador. Ele é um cara que, novamente, bom playmaker, bom quebrador de linha, bom driblador, boa criatividade. Mas em termos de criatividade, ele é um Wirtz, ele é um Desiré Doué, ele é um Cherki, ele talvez seja um Xavi Simons. Não. Eu acho que ele é mais esse perfil próximo, talvez um pouco mais equilibrado de Lukman, de Nkunku, entende? Entende? Só que eu acho ele muito no número 10. Eu acho ele um encaixe muito interessante no Tottenham. 2 meses atrás. Backup. Lembrando, esse vídeo aqui, ó. Eu gravei 27 de maio, velho. 27 de maio. Ai, ai, ai. Entende? Só que eu acho ele muito no número 10. Eu acho ele um encaixe muito interessante no Tottenham. Como 10, com o ponto pra esquerda, trazer o som pra 9. E eu acho que. Eu achava que tinha o som pra 9, né? E ele seria uma contratação muito inteligente se esvaziar algumas opções para o Arsenal. O que eu falo do Arsenal? Falta algo a mais ali pela esquerda. Aqui eu já falei. Seria inteligente. Mas essa é a appeal do Eze. Então não se surpreenda se o mercado dele estiver um pouco esvaziado, belezinha? Pra você ver. Pra você ver. Eu até falei que o mercado do Eze ser um pouco mais esvaziado. Foi praticamente 2 times interessados nele. Não teve nada contra de Bahia. 2 times. A Arsenal, dependia do Ioaneri. Você vê, o Tottenham só foi buscar o Eze depois da lesão do Maddison. Então o mercado do Eze foi um pouco esvaziado. Pra você ver. 2 meses atrás. A BC Plus é ou não é o futuro? Entendeu? Agora, gente, resumindo. Bela contratação do Tottenham. O Tottenham tava precisando, você vê. É um encaixe muito bom para o Tottenham. Thomas Frank agora é um encaixe muito bom. Muito bom. Meia, produtor, assertivo, atacar espaço, quebra um galho na ponta. Playmaker, você vê, ó. Ele é playmaker e atacante em um bom nível. Um bom jogador em bom nível. É uma contratação para trazer impacto, que vai dar impacto. Eberetise. Belezinha? Tamo junto.